Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda nos nossos materiais. O objetivo de hoje é incrivelmente específico, desenhado bem sob medida para quem está naquela reta final de preparação, sabe? Encarando editais super exigentes. Especialmente aqueles editais com um perfil bem analítico e detalhista de bancas como a Consulpan. É um desafio e tanto. Exatamente. A missão de hoje é dissecar uma pilha monumental de fontes sobre o município de Paracuru, lá no estado do Ceará. Nós temos aqui em cima da mesa aulas de conhecimentos gerais, planilhas fresquinhas do IBGE, estatísticas do IPES. E não para por aí, né? Tem relatórios técnicos de saneamento da CAGES, documentos oficiais da Prefeitura e, o mais importante para quem quer gabaritar, um histórico completo de resoluções de questões de provas passadas. Isso. E a ideia aqui não é fazer uma leitura monótona desses dados. É pegar esse labirinto de leis municipais, datas históricas e transformar tudo isso em um atalho inteligente. Focar nas nuances e naquelas armadilhas clássicas da Consulpan que costumam derrubar muita gente na hora da prova. O candidato não pode ir para a prova só com o básico. E para decifrar o porquê por trás de cada número, conectar essa teia de informações geográficas e históricas, eu estou pronto para ajudar a mapear esse cenário todo. Perfeito. Ok, vamos desempacotar isso começando pelo básico, que é justamente onde frequentemente se escondem as maiores armadilhas, a geografia e os limites territoriais de Paracuru. Lendo os documentos do IPSE e do IBGE, a localização exata já nos dá um panorama bem estratégico. Paracuru está situada no litoral oeste do estado do Ceará. Certo, e a distância para a capital, Fortaleza? Varia nas fontes entre 84 e 88 quilômetros, dependendo muito da rota que é considerada. O município ocupa uma área territorial de aproximadamente 304 quilômetros quadrados. E aqui tem um detalhe burocrático que as bancas mais rigorosas, tipo a Consulpan, adoram cobrar: a divisão regional. Exato. O IBGE classifica Paracuru dentro da mesorregião do norte cearense e, mais especificamente, preste atenção nisso, na microrregião do Baixo Curu. Essas nomenclaturas não estão no edital de enfeite. Elas agrupam municípios com perfis econômicos e geográficos semelhantes para o planejamento do Estado. Ter esses nomes na cabeça é crucial para resolver aquelas questões de múltipla escolha mais chatinhas. Com certeza. É aquele tipo de detalhe técnico que passa despercebido numa leitura rápida, mas que garante o ponto. Falando em leitura rápida, os cadernos de provas anteriores que analisamos mostram uma armadilha geográfica muito recorrente. Quando o assunto é limite do município, existe uma alternativa incorreta que aparece com uma frequência assustadora. A famosa fronteira com Trairi. Essa mesma. Eles tentam induzir o candidato ao erro, afirmando que Paracuru faz fronteira com a cidade de Trairi. Mas, olhando o mapa com toda a atenção, a realidade é outra. Paracuru faz limite ao sul com São Gonçalo do Amarante, a oeste com Paraipaba e ao norte e a leste é banhada pelo Oceano Atlântico. Ou seja, zero contato. Não existe nenhum milímetro de fronteira direta com Trairi hoje em dia. Nenhum. O que levanta a dúvida do porquê essa pegadinha é tão comum. O que é fascinante aqui é entender a raiz dessa confusão, porque não é um erro jogado ao acaso pelos examinadores da banca. A história de Paracuru tem laços profundíssimos com Trairi. Lá no século XIX, certo? Isso. O território que hoje nós conhecemos como Paracuru foi originalmente desmembrado de Trairi. Então, na cabeça de quem estuda a história de um jeito mais superficial, essa ligação política do passado cria uma falsa associação geográfica no presente. Genial! Quem elabora essas provas conhece perfeitamente essa herança histórica e usa isso para criar uma ilusão de ótica no mapa. É um teste bem cruel para separar quem entende a geografia atual de quem apenas decorou fragmentos da história. Exatamente. E, descendo o nível de detalhe para dentro do próprio município, as fontes também detalham a divisão distrital. Paracuru é composta por 3 distritos: Sede, Jardim e Poço Doce. O que me deixou bastante impressionada é que, apesar de toda a fama praiana da cidade, o distrito Sede é o único que é litorâneo, né? O único. Os outros 2, o Jardim e o Poço Doce, ficam na porção interiorana do município. E isso muda completamente a dinâmica econômica de cada região.
Muda a economia e molda a própria identidade local. E sobre o clima? O que os materiais destacam? O clima é classificado formalmente como tropical quente semiárido grando. E quando a gente olha para a geografia física, é uma paisagem de contrastes bem intensos. Planícies litorâneas extensas, falésias impressionantes. A Pedra Rachada é o exemplo mais icônico disso. Ela é frequentemente citada em materiais turísticos e provas de conhecimentos locais. E claro, tem um vasto campo de dunas com formações tanto móveis quanto fixas. E na rede hidrográfica, quem domina? O grande protagonista é o Rio Curu. Esse rio não serve só como divisa natural com o município vizinho de Paraipaba, mas é a verdadeira artéria vital da região. Ele sustenta desde a agricultura até a pesca tradicional, e é o que dá nome à micro-região que mencionamos agora há pouco, o Baixo Curu. Agora, lendo sobre essas dunas móveis, eu me deparei com relatos que parecem roteiro de filme catástrofe. Elas não são só um cartão postal bonitinho. Nem um pouco. Elas moldaram o destino da cidade de uma forma muito, muito drástica. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. É a saga da fundação e o que os historiadores chamam de dança das cadeiras administrativa. Mas vamos voltar à fita um pouquinho. Muito antes de qualquer burocracia, antes mesmo dos portugueses estabelecerem contato ali por volta de 1682, toda essa região já fervilhava de vida. Era dominada por povos originários bem poderosos. As bancas adoram nomes específicos, então é bom anotar: os Tremimbés, os Anassés e os Jaguaribaras. Essa raiz indígena está gravada no próprio nome da cidade. Sim, a etimologia da palavra Paracuru vem do tupi. E os registros do IBGE aceitam oficialmente duas interpretações, que podem perfeitamente aparecer em uma prova da Consulpan. Quais são? A primeira tradução possível é lagarto do mar. A segunda, que talvez seja mais poética, é a junção dos termos para, que denota mar ou um grande rio, e curu, que significa cascalho. Formando a expressão mar de cascalho ou rio de cascalho. Exato. O candidato precisa estar totalmente familiarizado com ambas as versões, porque as bancas variam bastante qual delas incluem nas alternativas corretas. É uma herança linguística muito forte. Agora, voltando para aquele roteiro de filme que mencionei, a vila original de pescadores, que era conhecida antigamente como Povoação de Parazinho, começou a sofrer um processo implacável da natureza. As areias das dunas. Isso. Empurradas pelos ventos constantes do litoral, elas começaram literalmente a engolir as casas. A comunidade estava prestes a desaparecer debaixo da areia. Foi então que surgiu a figura central da fundação. O padre João Francisco Nepomuceno da Rocha. Ele mesmo. Para salvar aquelas famílias, ele pegou terras que pertenciam à sua própria família, que ficavam em uma área topograficamente mais alta e protegida dos ventos, e doou para que a vila pudesse ser reconstruída do zero. E nesse novo local seguro, ele ergueu a capela de Nossa Senhora dos Remédios, isso no ano de 1862. Que segue sendo a padroeira do município até os dias de hoje, um dado excelente para questões de conhecimentos gerais locais. E essa migração forçada que foi impulsionada puramente pelas forças do meio ambiente foi o marco zero do que viria a ser a estrutura urbana moderna de Paracuru. Mas a estabilidade geográfica não trouxe estabilidade política de imediato. Ah, não mesmo. A partir dessa fixação no novo terreno, Paracuru entra em um longo e complexo período de instabilidade institucional. É um verdadeiro labirinto de leis e decretos, que é um terreno super fértil para quem elabora questões de concurso. Qual é o primeiro marco legal? O primeiro grande marco legal para memorizar é o dia 27 de novembro de 1868. Através da Lei Provincial número 1235, aquele povoado elevado ganha o status de vila e seu território é oficialmente desmembrado de Trairi. E é aí que muita gente escorrega, achando que 1868 já é a emancipação definitiva. Mas a independência real demorou muito mais. As fontes relatam um vai e vem inacreditável entre 1874 e 1951. A sede do município alternava de mãos, passando de Paracuru para São Gonçalo da Amarante e depois voltava. Eles rebaixavam a vila para o status de distrito, depois promoviam de novo a município, uma instabilidade tremenda.
Lendo o contexto histórico da época, fica muito claro que isso não era só uma burocracia vazia. Tinha uma questão econômica pesada aí. Envolvia uma intensa disputa de poder local e, principalmente, a capacidade de arrecadação de impostos. Quem tinha mais vigor econômico no momento conseguia puxar a sede administrativa para si. E tem até uma curiosidade histórica fascinante no meio de toda essa confusão. A mudança de nome em 1943. Sim. Durante um desses reajustes territoriais que aconteceram no Brasil na era Vargas, a cidade mudou de nome e passou a se chamar Anacetaba, que significa Aldeia dos Anassés, honrando aquelas raízes indígenas que a gente comentou. Se conectarmos isso com o panorama geral da formação dos municípios brasileiros, a gente percebe que a história de Paracuru não é uma linha reta rumo ao progresso, mas sim uma longa jornada de resistência. Eles precisaram provar, ano após ano, crise após crise, que possuíam autossuficiência econômica e maturidade política para gerir o próprio destino. Sem depender das cidades vizinhas. E o desfecho dessa longa novela política ocorreu apenas na metade do século XX, a emancipação política definitiva. A data exata que tem que estar no caderno de revisão é 22 de novembro de 1951. Por força da Lei número 1153, o município é finalmente e definitivamente desmembrado de São Gonçalo do Amarante. Quando eu estava revisando essas datas, não consegui evitar um sorriso ao me deparar com um truque de memorização que as próprias anotações de cursinho sugerem. Para a pessoa não esquecer jamais o ano da emancipação definitiva, que é 1951, basta lembrar daquela famosa marca de cachaça brasileira, a 51. É uma associação boba, mas funciona. Totalmente informal, mas na hora do nervosismo de uma prova, uma âncora mental dessas é o que garante o ponto da questão. Ano 51, emancipação de Paracuru. E essa emancipação abriu caminho para o desenvolvimento de uma economia bem mais robusta, que é justamente o que consolida a autonomia do município até hoje. Os relatórios mais recentes do IPES e das plataformas de inteligência de mercado trazem um raio-x financeiro muito claro. Quais são os números principais? O Produto Interno Bruto, o PIB de Paracuru, está avaliado na casa dos 679,6 milhões de reais. No entanto, é muito importante ter cautela com a interpretação desse número absoluto na hora de ler uma alternativa. Por causa da divisão per capita. Exatamente. Quando dividimos essa riqueza pela população, o PIB per capita fica em torno de 17,4 mil reais. Para efeitos de análise comparativa em provas, esse valor per capita ainda se encontra abaixo da média geral do estado do Ceará. Isso indica que ainda há desafios na distribuição e na geração de renda uniforme. E como essa engrenagem financeira gira na prática? Os relatórios apontam 3 motores principais, e o turismo é, disparado, a grande estrela. Paracuru ostenta um título geográfico único e bancas adoram títulos únicos. É o único município do interior do Ceará cuja sede é banhada pelo mar. Esse detalhe atrai um fluxo maciço de visitantes. É um destino internacionalmente reconhecido para esportes que dependem de bons ventos. Kitesurf e windsurf traz praticantes do mundo todo. Além disso, as dunas oferecem o cenário perfeito para o sandboard, e o ecoturismo cresce a cada ano. E tudo isso está diretamente ligado a uma área de preservação que é vital. A APA das Dunas. Isso, ela foi criada em 1999, através do Decreto Estadual 25.418. É a prova de que as políticas ambientais andam de mãos dadas com a viabilidade econômica do turismo. E essa configuração turística e litorânea traz consigo outra armadilha formidável para quem está prestando um concurso. Os editais da Consulpan frequentemente testam o conhecimento espacial do candidato, listando praias famosas da região e pedindo para identificar quais pertencem juridicamente a Paracuru. Essa pegadinha derruba muita gente. É imperativo ter essa divisão cartográfica muito clara, quais são as de Paracuru de fato. As praias do Farol, da Pedra Rachada, a Praia do Guajiru e a Praia das Almas estão localizadas estritamente dentro do território de Paracuru. E as que eles usam para confundir? Praias extremamente populares na região, como Lagoinha e Mundaú, costumam figurar nas alternativas erradas para induzir a confusão.
Lagoinha faz parte do município vizinho de Paraipaba e Mundaú pertence a Trairi. O domínio fino dessa cartografia turística é o que separa os candidatos bem preparados dos demais. É impressionante como a geografia serve de palco para essas pegadinhas de prova. Além do turismo de vento e praia, o segundo grande pilar econômico é a pesca artesanal, que é quase uma cápsula do tempo cultural. As fontes descrevem muito bem como a herança indígena continua operando na prática diária através dos currais de pesca. Para quem não é da região costeira, esses currais são armadilhas fixas. São estruturas complexas construídas com estacas de madeira cravadas no fundo do mar. Eles utilizam a própria dinâmica das marés para capturar os peixes de forma bem sustentável. Junto com as jangadas tradicionais, essa pesca não é apenas um dado folclórico para a prova, é a base da segurança alimentar de inúmeras famílias e um elo vivo com os povos Tremembés e Anacês, que citamos no início do episódio. E o terceiro pilar da economia? O terceiro pilar, que estatisticamente concentra um maior volume financeiro, é o setor de comércio e serviços. Ele representa a maior fatia do valor adicionado ao PIB local, respondendo por aproximadamente 39,3%. Que é um reflexo direto do dinamismo do turismo, englobando as hospedagens, restaurantes e logística, certo? Com certeza. Em segundo lugar, na composição do PIB, está a administração pública, que representa 32,7% da economia, o que evidencia o peso considerável que a máquina governamental e os serviços estatais possuem na sustentação financeira do município. Toda essa movimentação econômica gera um imã demográfico muito poderoso. Observando a evolução do censo do IBGE, os números de 2022 registraram cerca de 38 mil habitantes. E estimativas mais agressivas já projetam quase 41,9 mil. Mais do que o número exato, o dado estratégico aqui para análise de tendências é a curva de crescimento. O crescimento populacional acelerado, beirando os 20% em poucos anos. É um salto muito acima da média das outras cidades do estado. As pessoas estão migrando para Paracuru em busca dessas oportunidades que o comércio e o turismo geram. E a infraestrutura precisa correr muito atrás desse volume humano. Na área da educação, por exemplo, o município precisou se estruturar e hoje conta com cerca de 30 escolas, ostentando também um polo importantíssimo do IFCE. O Instituto Federal do Ceará, que ajuda muito a qualificar essa mão de obra crescente. Sem dúvida. Mas esse inchaço populacional acelerado também impõe um estresse gigantesco sobre a infraestrutura básica, o que nos leva a um dos tópicos mais críticos para a administração pública moderna, e presença quase certa em provas: o saneamento básico. Analisando o extenso relatório da CAGES, vemos que as diretrizes de Paracuru estão totalmente subordinadas ao novo marco legal do saneamento básico nacional. O Estado foi regionalizado para otimizar os investimentos, e Paracuru foi alocada na chamada microrregião de água e esgoto do Centro-Norte. O contrato de concessão impõe metas severas com um horizonte de tempo inegociável, que é até o ano de 2033. Exato. Até 2033, a cidade tem a obrigação contratual de universalizar os serviços. Isso significa garantir que 99% da população seja abastecida com água potável e que 90% tenha acesso a redes de coleta e tratamento adequado de esgoto. É um desafio monumental de engenharia e gestão pública. E nesse documento da CAGES tem um jargão técnico que chamou muito a minha atenção, porque é o tipo de conceito que examinadores de bancas adoram colocar em questões de verdadeiro e falso para testar a familiaridade de quem faz a prova com documentos oficiais. A diferença entre economia ativa e economia factível? Isso. O texto faz uma distinção muito clara. Trazendo para um exemplo prático do dia a dia, imagine que uma tubulação de água ou de esgoto passa na rua bem em frente a uma casa. Se a casa está conectada a essa rede e recebendo a conta no final do mês, a concessionária classifica isso como uma economia ativa. E a factível? Se a tubulação passa na rua, o serviço está lá,
disponível, mas o proprietário da casa ainda não fez a obra para se conectar à rede oficial. Isso é chamado de economia factível. É sutil, mas em um edital que pede noções de administração e saneamento, dominar esse vocabulário é essencial para não perder ponto de bobeira. E dominar a linguagem técnica é tão importante quanto conhecer a identidade cívica do município. Os símbolos municipais representam uma categoria de questões onde a pontuação é praticamente certa, mas desde que haja atenção aos detalhes descritivos que estão previstos nas leis locais. Começando pelo brasão de Paracuru. Ele é uma verdadeira síntese visual de tudo que discutimos até agora. Ele exibe um céu azul estrelado, que historicamente servia de guia noturno para os pescadores locais. E no centro, o elemento de maior destaque é uma jangada branca. A cor branca aí simboliza as areias claras das praias e dunas. Há uma estrela solitária que representa a fé inabalável do povo. Tem também um peixe que remete diretamente à origem da antiga vila de pescadores de Parazinho. O sol radiante coroa a imagem, simbolizando o clima tropical e o enorme potencial turístico. Na base, um livro aberto com uma caneta bico de pena consolida o compromisso do município com a educação. E, arrematando tudo isso, a faixa inferior ostenta o lema oficial, uma frase que o candidato precisa ter na ponta da língua. O teu espírito eleva a tua força. A bandeira municipal também tem as suas particularidades. Foi criada no ano de 1971 e ela não inventa cores novas. Ela se apropria do verde, amarelo, azul e branco do pavilhão nacional brasileiro. O desenho é composto por 9 listras horizontais intercaladas. São 5 verdes e 4 amarelas. E no canto superior esquerdo, há um quadrado azul contendo o desenho da mesma jangada branca que vimos no brasão. Com o nome da cidade escrito em letras azuis logo abaixo numa faixa branca. Fechando a tríade dos símbolos oficiais que mais caem, temos o hino municipal. Importante gravar a autoria. As letras e os arranjos musicais são de Diná Albuquerque. Perfeito. Para além dos símbolos de papel e tecido, a cidade é muito representada pela sua cultura viva e pelas personalidades que exportaram o nome de Paracuru para o mundo. O dossiê histórico que analisamos menciona figuras notáveis em diversas áreas. Na literatura, há o peso do saudoso escritor Antônio Salles, que foi o fundador da prestigiada Padaria Espiritual, um movimento literário e cultural de imensa relevância no Ceará. E no cenário contemporâneo do esporte global, a surfista profissional Silvana Lima é a grande embaixadora das ondas locais, colecionando títulos mundiais. E sustentando as raízes imateriais, temos a figura da mestra da cultura Marinha da Ló, vital para a preservação do folclore e das tradições populares. Todo esse vigor cultural transborda nas principais datas festivas que alteram o ritmo da cidade. As celebrações da padroeira Nossa Senhora dos Remédios no dia 15 de agosto e a festa cívica do aniversário de emancipação no dia 22 de novembro. Ficar de olho nessas datas é essencial. E para ancorar tudo isso no cenário administrativo atual, que é figurinha carimbada naquelas questões de atualidades e conhecimentos locais, as fontes mapeiam o xadrez político do momento. O Poder Executivo Municipal está sob a gestão da prefeita Gabriela Cordeiro Façanha, conhecida politicamente como Gabi, e da vice-prefeita Raquel de Souza Vieira Marques. Já o Poder Legislativo, que é responsável por debater as leis e fiscalizar o cumprimento daquelas metas audaciosas de saneamento e educação que a gente falou, opera na Câmara Municipal com uma composição de 13 vereadores eleitos. Isso mesmo, 13 cadeiras. Então, o que tudo isso significa para quem vai sentar na cadeira e encarar a prova? Significa que estar bem preparado não é simplesmente memorizar uma lista fria de datas e artigos de lei. Quem domina essas intersecções, quem entende como a geografia hostil das dunas forçou uma mudança urbana que moldou a fundação histórica. E como séculos de disputas políticas e fiscais culminaram numa emancipação apenas em 1951 e como o vento que outrora empurrava areia hoje é o grande trator do PIB, através do turismo internacional. Exato. Quem entende isso tem uma visão sistêmica. É esse raio-x completo que permite ler as entrelinhas de um enunciado complexo
e escapar ileso daquelas alternativas feitas sob medida para confundir a cabeça de quem decorou sem entender o contexto. Isso levanta uma questão importante, sabe? Uma provocação intelectual que vai muito além das planilhas de estudo e alcança o futuro do próprio planejamento urbano. Qual seria? A documentação histórica comprova de forma inegável que, no século XIX, a força implacável da natureza obrigou Paracuru a se reinventar geograficamente, abandonando a vila costeira original porque as dunas engoliam tudo pelo caminho. Houve uma adaptação radical ao meio ambiente. Uma questão de sobrevivência. Exato. Se o clima e os ventos ditaram os limites físicos da cidade no passado, como as mudanças climáticas globais e a consequente alteração na dinâmica costeira do nosso tempo poderão reconfigurar o futuro de uma cidade cuja economia, hoje, depende umbilicalmente da proximidade com esse mesmo oceano e com essas mesmas dunas. É uma reflexão vital sobre resiliência urbana e planejamento de longo prazo. Uma reflexão formidável sobre como o passado e o futuro colidem exatamente na mesma faixa de areia. Esperamos que essa imersão profunda nos materiais sirva como uma ferramenta estratégica para consolidar o conhecimento de quem está estudando e clarear o panorama completo de Paracuru. Desejamos uma revisão tranquila, leitura atenta de cada enunciado e absoluto sucesso para quem vai enfrentar os cadernos de prova. Até o nosso próximo mergulho nas fontes.